Fala galera, muito bom dia. Estamos aqui para mais um bate-papo da HAL Motors. Hoje um convidado mais que especial, seu Genésio Antônio Mendes, um ícone da nossa cidade, um exemplo de empresário. Eu me sinto no mínimo ousado e corajoso em sentar aqui para ouvir esse homem, aprender com ele. Então, Genésio, muito obrigado pelo seu sim, por sentar aqui conosco para compartilhar um pouco da sua história. Eu peço para que você nos dê a honra de se apresentar, nos cumprimentar, o pessoal que nos assiste. Olha, Murilo, bom dia para você, para todo o pessoal que trabalha aí contigo e todos aqueles que estão nos ouvindo. Você é muito modesto, né? Eu sou mais um no meio da multidão. Sou mais um outro empresário, cada um no seu ramo. Talvez você saiba que há 55 anos eu trabalho no ramo de distribuição de medicamentos e produtos de beleza. Há 17 anos aí construímos o shopping, graças a Deus deu tudo certo. Lá na GAN hoje temos mais de 950 pessoas que trabalham lá. Aqui aproximadamente, incluindo todos os lojistas, umas 1.200 pessoas. Isso nos dá muito orgulho, muita satisfação em poder fazer a nossa parte aqui nesse mundo. Que você sabe que nós somos hóspedes desse mundo. É verdade. Nós estamos aqui de passagem. A hora que a gente começa a pensar melhor nisso que está aqui, a gente vê aí o que é que nós estamos fazendo aqui para deixar de legado para aqueles que nos conheceram, para aqueles nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, de estudo, etc. e tal. E aí a gente começa a pensar um pouco mais seriamente sobre isso que está aqui. Porque não se leva nada nesse mundo. A gente não traz nada quando nasce, muito menos leva quando a gente morre. É verdade. E quando você começa a pensar dessa forma, você começa a se integrar o mundo de maneira diferente. Olha, eu tenho o meu ramo lá, para que é aquilo? Bem, eu tenho que ter um ramo, mas aí o que é que eu faço, Murilo? Qual o propósito daquilo, né? O que é que eu faço, Murilo? Não, eu trabalho para ganhar dinheiro, não é bem assim. Você pode até pensar e ter essa intenção, mas não é isso. Nós estamos nesse mundo para duas coisas, servir e ser servido. Então eu estou servindo. Eu, Murilo, estou servindo porque o seu Genésio quis comprar aquele carro, que está ali. O Luciano quis comprar essa moto. Eu vendi essa moto que ele precisava, eu vendi aquele carro que ele precisava. A gente às vezes não se toca nisso. Eu hoje atendo aí uma média de 10 a 12 mil pessoas por dia vendendo medicamentos para farmácias, hospitais, como eu falei para você. Então eu começo a analisar assim, aqueles que estão precisando desses remédios lá fora, não sabe quem é o Genésio, pode saber pelo nome. Não sabe desses 950 que trabalham dioturnamente para atender aqueles, para amenizar um pouco as suas dores. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos empregando gente, nós estamos recolhendo os impostos, vai servindo isso aqui para todos, para a nossa subsistência, para a família, para todo mundo e tal. Mas é o servir. Isso. E aí eu complemento dizendo assim, né, a natureza divina, a perfeição de Deus, é tão grande, tão perfeita nisso. Não sei se um dia isso já passou pela tua mente, ou pela tua ideia, disso que está aqui. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, Murilo, e tem muita curiosidade, muita gente falando lá e tal. E aí nós chegamos nessa parte aqui do servir, que eu sempre coloco isso quando eu vou falar. E aí eu disse assim, eu vou dar para vocês uma Ferrari, pode escolher a cor. Tinha lá umas 50 pessoas, Na palestra você falou umas isso. 50 pessoas na palestra, empresário. Você pode escolher a cor da Ferrari, o ano, o modelo que eu vou dar para vocês aqui. Estou falando de público. Se vocês me responderem uma pergunta só. Aí todo mundo ficou assim, sorrindo, vou ganhar o Mercedes. Quantas profissões existem no mundo? Uau! Aí foi um balde de água fria. Eu digo, sabe por quê? Porque tudo aquilo que o ser humano precisa, tem alguém que faz. É isso. Eu digo, você pode pensar, tudo aquilo que você precisa tem alguém. Eu tenho um relógio antigo lá, tem 100 e poucos anos e tal, ele parou, não sei o quê. Procura que tem alguém que arruma um relógio. É uma chave essa sua frase, que a gente veio para servir e ser servido. É isso aí. A gente tem que entender isso, realmente. E você, indiretamente, você não pensa, mas você está fazendo isso. Exatamente. Olha aqui, ó. Tudo isso que teus olhos vejam aqui, alguém fez isso aqui. Alguém fez esse tapete, alguém fez esse bolinho aqui, alguém colheu o café. Tudo isso que está aqui,
Aí aquela história, foi uma, foi duas, foi 10, centenas de pessoas trabalharam para Para você servir e para alguém ser servido aqui. alguém ser servido nisso aqui, para você estar vendo com teus olhos um belo carro que você está tendo ali, uma bela moto aqui, um belo stand que você está proporcionando ao público aqui te visitando, essa coisa toda. O que é isso? Eu estou servindo. Isso. E cada um de nós, por exemplo, então em várias áreas tem várias pessoas que servem. Eu vendo moto e carro. Isso aí tem centenas que vendem moto e carro. Mas qual é o diferencial nisso? Isso. É a limpeza? É o atendimento? A excelência. É o servir da forma que eu falei ainda há pouco. Eu compraria esse carro, se eu estou vendendo, compraria. Então eu vou vender, porque eu vou vender com segurança. Eu estava vendo aí agora, se eu não me engano, foi a Toyota fazendo propaganda de um carro. Esse carro é pequeno, dando 8 anos de garantia. Eu nunca vi isso, eu comprei uma Mercedes, no máximo foi 2 anos. Comprei um Jaguar, dando 3 anos. Eu estou dando 8 anos de garantia. Isso aí o que é? Segurança naquilo que eles vendem. Eles estão servindo isso, né? Servindo o cliente, olha, tu tens essa segurança em comprar da minha marca. Então, linkando a esse nosso espaço, quando a gente pensou, vamos para o Farol Shopping? Sim, vamos. Eu já vim em outra ocasião para cá com uma outra empresa. Mas não, tudo bem, mas o que a gente vai fazer lá? Vamos levar um pedacinho da Hall Motors, da minha estrutura, da minha excelência lá para o shopping, porque lá é um lugar de excelência, é um lugar de visibilidade. Então, para as pessoas que passarem, eu não vou estar lá vendendo carros. Não, eu quero lá mostrar a minha estrutura, mostrar a minha excelência para impactar as pessoas. Exatamente. Aqueles que não conhecem, nossa, como a gente teve muito feedback aqui positivo, o senhor foi um que teve aqui, sim, uau, mas que loja é essa? Eu tive feedback que o Ney, você conversou com o Ney, o seu Genésio esteve aqui e ficou impactado com a estrutura. Então esse era o propósito, mostrar a nossa excelência e para aqueles que já conhecem a loja, uau, realmente isso aqui é o que eles têm lá. Então conta um pouquinho pra gente como foi a sua experiência em chegar aqui e ver essa estrutura dentro de um shopping que você fundou em 2006, isso? 2006, o senhor vê assim, qual é o sentimento quando o senhor vê alguém investindo uma estrutura do nível do seu empreendimento? Qual é a experiência que o senhor teve na hora que viu essa estrutura? Eu fico muito contente, fico muito feliz, porque aquilo que eu quis, que eu me propus a fazer, um investimento nesse porte, para as pessoas, até abrindo um parênteses, Murilo, muitas vezes eu encontro aqui casais, uns avós com os netos, o pai com os filhos pequenos, vem aqui e tal, e aí eles dizem, esse aqui que é o dono do shopping e tal, aí a criança vai lá, me abraça, a gente conversa e tal. Eu falei para ele que esse aqui é o dono do shopping, eu digo, querida, para a criança, eu falo para a criança, isso aí é para teu avô, para tua avó, que eu não sou dono do shopping. Fala para eles que o shopping é nosso. Isso. Eu digo, quando você quiser vir aqui, já assim, vou, me leva lá no nosso shopping. Nosso shopping. E muitas crianças viraram isso da maneira que eu falo, que não foi só uma ou duas, não foi várias, porque a gente é bem conhecido nisso que está aqui, porque a realidade é essa. O seu Genésio construiu um shopping. Eu construí um shopping para mim? Não adianta. Aí vem aquela pergunta, se o mundo, eu vou fazer para você, se o mundo inteiro fosse teu, com toda a riqueza que existe dentro dele, e você vivesse sozinha nesse mundo, vai servir quem? Então é aquela história, vamos construir para os outros, vamos cuidar disso. E falando aqui no teu stand, o diferencial de um empresário para o outro é justamente a maneira de atendimento, a maneira de expor, a maneira de fazer. Eu, por exemplo, quando eu fiz essa palestra lá no Rio Grande do Sul, que falamos sobre a parte humana lá, eu falei lá para eles, eu digo, há 55 anos que eu chego na empresa, a primeira pessoa que eu cumprimento é o meu guarda. As outras pessoas que eu cumprimento são as pessoas que estão lá fazendo limpeza. Eu digo, vocês já sabem ou já pensaram no valor que tem essas pessoas? Eu digo, eu poderia incluir aqui dezenas delas, vou incluir só mais uma, vamos falar de gari. Esse pessoal que de noite fica pendurado aí nos caminhões recolhendo lixo. Você já viu a importância, o valor que tem essas pessoas? É verdade. Aí você imagina se essas pessoas não fizessem esse trabalho. Onde é que esse lixo ia passar, voltar? Para dentro das nossas casas, dos nossos apartamentos. De que forma? Através de rato, de barata, de cobra. Alguém tem que fazer isso. Isso aqui, então nós temos que valorizar essas pessoas. Por quê? Porque Deus fez essas profissões diversificadas que não tem número só para ele, disso aqui, para nos servir.
É a maneira que eles vivem com os trocados que eles ganham e ser útil à sociedade. E nós, que Deus nos deu a oportunidade de fazer coisas maiores, dentro das nossas possibilidades, você com o teu comércio, eu da mesma forma, temos que procurar cada dia fazer o quê? Melhor. É o que a gente está fazendo com que Deus confiou em nossas mãos. Exatamente. Porque não adianta Deus confiar o mundo inteiro nas minhas mãos e eu ser sozinho, não vai fazer sentido. Então a gente tem que pensar mais hoje em deixar um legado, mas muitos pensam só em deixar heranças, né? Exatamente. Tem que pensar no legado, tipo assim, o senhor tem deixado um legado para uma cidade, para uma região inteira. O senhor é um exemplo de como lidar com pessoas, com gestão, como você falou, uma estrutura de um shopping. Falando em shopping, de onde veio essa ideia? Vou pôr um shopping em Tubarão. 2006, com certeza a ideia veio antes e se 2006 foi concretizou. Inaugurou em 2006, então essa ideia veio antes. Mas antes o senhor teve assim, vou fazer um shopping em Tubarão. O senhor lembra desse insight que o senhor teve? Isso aí tem uma história, você não foi o primeiro, eu acho que não vai ser o último a fazer essa pergunta aqui. Dezenas de vezes eu respondi isso aqui. Eu sou uma pessoa que, através das indústrias multinacionais, eu viajei muito ao mundo inteiro. Estados Unidos, Canadá, a Europa eu conheço inteirinho e tal. E a maioria dessas viagens foi a convite das indústrias internacionais, como Johnson, Pfizer, por aí afora, que nos convidam. Até Dubai eu fui a convite de uma empresa da França, chamada L'Oréal, que tem aqui no Brasil, que a gente trabalha com eles. Tudo através da GAN? Não, a GAN distribui os medicamentos dessas empresas e elas lançam produtos e os grandes empresários do país que representa a empresa, que no caso a L'Oréal ela é francesa, então vamos convidar os nossos distribuidores para passar uma semana em Dubai. Ah, sim. Estou citando um deles. Bom, a gente vai para lá. Então você vai em Dubai, não é só passear. Mas sabendo o que é que eles estão fazendo aqui que eu possa melhorar lá. Aqui, por exemplo, aqui na frente do shopping, não sei se você tem 4 pés ali na frente de butiá, desse bem grande ali, aqueles coquinhos daquele assim. Se você passar ali à noite, você vê ali que tem a árvore toda iluminada. O tronco das 4 árvores toda iluminada ali. Sim. Então, é o que eu estou completando o que eu estava te falando. O que acontece? Aquilo ali nós fazíamos aquela iluminação somente quando chegasse no Natal, época de Natal. Na época de Natal, vamos para aquilo ali. Tá? Eu cheguei lá em Dubai no inverno, sem festa coisa nenhuma, as árvores todas daquela forma. Meu Deus do céu, cara, se eu não tivesse vindo aqui agora, que não tivesse dessa forma, eu nunca ia ver isso aqui da maneira como está. Eu não coloco isso aqui só no Natal, eles colocam isso aqui permanente. Cheguei aqui, falei com meus diretores aí, vamos deixar permanente. Vamos deixar permanente. Que o cara que vem aqui hoje, ele não vem aqui no Natal, e vice-versa. Vamos deixar tudo o que é possível aqui de beleza, que possa apresentar, para as pessoas que vêm aqui, não importa quando. Aí colocamos aqui, ficou bonito aquilo ali, apresentado e tal. E você tem que ter um cuidado, principalmente com limpeza. Eu sou um pouco até meio chato sobre isso que está aqui. Aqui no shopping, por exemplo, nós temos aí 2 baterias de banheiros, masculino, feminino. E nós temos aqui, que é um diferencial dos demais shoppings, banheiros feminino e masculino até 10 anos. Isso aí aconteceu comigo quando eu estava construindo esse shopping aqui, que deu tempo. Eu tenho uma netinha, ela tinha 8 anos, eu fui com ela no shopping aqui na cidade, um outro que tinha aqui, e chegou lá, ela quis ir no banheiro. Bom, eu não posso levar ela no banheiro dos homens, desculpa. E muito menos eu entrar no banheiro das mulheres, que tinha para casa. Você viu a necessidade para trazer para o seu shopping. Aí se você chegar ali, você vê o banheiro infantil. Tu entra ali, tem pia baixinho para ele lavar a mão, tem lá o box feminino, masculino. Aí eu posso levar minha neta ali, porque é criança, eu vou encontrar ali outras pessoas adultas que levaram crianças também. Exatamente. Esse diferencial, essas coisas que você veja lá fora, o que você precisou e que você pode fazer, esse é o diferencial que acontece. Isso só é possível quando a gente sai do nosso próprio negócio e vai fazer uma visita numa cidade vizinha, num país. Eu estou há 5 anos com o meu CNPJ, eu comecei agora, por mais que é uma empresa familiar, mas eu comecei agora. Mas eu gosto muito de sair daqui e ir a São Paulo, como está funcionando as lojas lá, como é o atendimento. Eu vou numa churrascaria lá em São Paulo para ver como é que é a excelência que eles atendem. Assim, uau, é isso? Essa experiência que eu estou tendo aqui, eu quero trazer para o meu negócio. A experiência que você viu que faltou nesse shopping com a sua neta,
pô, vou trazer para o meu shopping, eu preciso disso lá. Mas a gente só vai conseguir absorver isso saindo do nosso, olhando o nosso negócio de fora, né? Então isso é muito importante. Aí, concluindo aí a tua pergunta, a ideia do shopping, então, como eu viajava muito do exterior, a convite das indústrias, estava num passeio também e tal, eu sempre gostei das minhas horas vagas lá em shopping. Porque tu sabe que o shopping tem um grande percentual de compra por impulso. Principalmente, onde mais se vende em shopping é para mulheres e crianças. Mas nós, homens, por exemplo, você entra aqui no shopping, tu viste uma blusa bonita lá e tal, tu experimenta, não foi comprar blusa, mas tu comprou uma blusa, um tênis, um sapato, qualquer coisa que você viu, que teus olhos e tua mente gostou, você acaba comprando por impulso. É o princípio do feitio, a arrumação das lojas aqui. E eu era dessa forma, sempre estava dentro do shopping e tal. E há muitos anos atrás, no ano de 1997, me surgiu a compra ali da antiga HM, lá na mais esquerda. Hoje a gente chama de GAM, onde tem lá um magazine, lá tem um Instituto de Genésio Mendes, tem um restaurante VIP. Lá. E aí me veio a ideia de eu construir o shopping. Mandei fazer uma pesquisa, deu negativa. Por quê? Lá só tinha 4.500 metros de área. Eu tinha que verticalizar o shopping nas lojas ou no estacionamento. A ideia inicial seria lá. Aí era lá. Mas aí, para mim fazer um centro de compra, eu já tinha aqui. Né? Eu não queria isso, eu queria um shopping que não ficasse devendo nada aos grandes shoppings dos grandes centros. Era essa a minha intenção. E aí deu que negativo em função da área que era muito pequena e a elevação de lojas para cima, com esteira rolante, com elevadores, isso aí não é agradável para o público. O público gosta muito do shopping na horizontal. Bom, aí me dá ideia, passado aí 3 anos, me veio aqui uma oferta para mim comprar essa área que era da antiga Souza Cruz. A área aqui tinha 70 mil metros, aí já mudou de figura. É ali o espaço. A ideia já tinha ido embora, já não tinha pensado mais em shopping. Aí comprei isso aqui, não tinha nem o que fazer, mas a oportunidade era muito boa e na época, não é o que é hoje aqui a região, porque o shopping fez isso aqui explodir. Mas aí voltou a ideia do shopping. Aí eu reuni a família, com os meus 3 filhos, falei da ideia, não, pai, se eu quiser, estamos à vontade e tal. Eu contratei uma empresa de São Paulo, chamada Gismark, de pesquisa, e pedi a eles que fizessem uma pesquisa para um shopping regional. Na época, a região da Morel tinha 17 municípios, 340 mil pessoas tinha aqui nesse... Hoje nós temos 18 municípios, porque nesse período entrou Pescaria Brava. Hoje essa região tem aproximadamente ali, que pega de Garupaba até Passo de Torres, que tem 1 milhão de habitantes, mas a região da Morel tem 500 milhões de habitantes. Esses 500 mil habitantes, não milhões, 500 mil habitantes que tem isso aqui, a pesquisa ficou aqui 90 dias e ela depois me trouxe o resultado que essas 500 mil pessoas, porque Tubarão só tinha 100 mil, hoje tem 120, por exemplo, essas pessoas tinham em média de 15 a 20 minutos para chegar aqui. Porque se leva 40 minutos de Imbituba, 10 do Capivari. Então a média dá 35 minutos aqui. E aí eles fizeram um traçado. Então você sai daqui para Capivari, Laguna, Imbituba. Ou você sai daqui, Gravatal, Armazém, São Martinho. Depois sai daqui para Braço do Norte, São Luís do Gerro, aquela região ali, Gravatal. Depois você sai aqui para Jaguaruna, 13 de Maio, né? Essa região aqui. Fizeram esse círculo aqui e davam para esse pessoal vir para cá. Logicamente ia chamar a atenção em torno de uns 35 minutos motorizado. E aí deu aí o que era preciso. Nós colocamos aqui de lojas âncoras, semi-âncoras, lojas satélites, quiosques, número de estacionamento. E aí veio uma parafernália que a gente não conhecia. Vou citar uma. Não esperava também. Não esperava. Vou citar uma só para você ver que a gente vê isso aqui. Hoje está tudo a mil maravilha, mas aí veio aquela história. Os bastidores. Tem espaço lá para estacionamento de bicicleta? Tem espaço para estacionamento de motos? Tem espaço para táxi? Tem espaço para segurança, carro de polícia? Tem espaço para ônibus? Olha o mundo que é isso que está aqui.
Bom, vamos ter aqui, cabe isso, cabe isso, cabe isso, cabe isso, vira e mexe e tal. Só aí já teve chamativo disso que isso aqui. Então, quer dizer, não era só bater um shopping e abrir a porta. Muito bem. E aí, dia de chuva, você tem um porta-couchê para os clientes entrar de carro e não se molhar. Se tu chegar ali na frente do shopping, você vê que tem uma entrância ali e é coberto. Eu moro aqui em frente, olha, está chovendo como ontem, não é fila de carros, um esperando, o pessoal vai entrando no carro, vai saindo. Aquilo ali chama-se porta-couchê, que eu nem sabia, nem o nome eu sabia o que era isso. E eu contratei uma arquiteta, o nome dela é André Guglielmi, é a minha filha também, a Vera. E mulheres arquitetas são muito detalhistas nessas coisinhas e tal. Pensam em tudo, né? Murilo, tu não imagina o que deu de engenheiro nisso aqui. Engenheiro de sonorização aqui, se tu olhar ali a praça de alimentação, que tem 800 lugares sentados, tu chega ali em cima, tu vê redondo, mais baixo, tal, vira, mexe. Engenharia de sonorização. 800 lugares, se você não fizer esse preparativo aqui, as pessoas não conseguem escutar uma outra falando do lado devido ao zoom. Acústica e tudo mais, né? O acústico daquilo ali. Então, foi feito aquilo que está ali, paisagismo dentro e fora do shopping, isso aqui. E aí veio uma série de coisas, né? E vamos fazer embelezamentos, vamos fazer lá fora uma cascata, que está sempre aquela cascata lá com água, né? A cada 2, 3 anos, fecha-se aí uma semana, faz uma limpeza geral. E o legal é que em 2006, então assim, eu sou novo, né, mas eu vi só esse terreno aqui, né? Eu sou de 89, então eu vi quando ainda era só um terreno, eu vi o desenvolvimento que o shopping trouxe para essa região, né? E qual o sentimento que pulsa no seu coração é ver 2 cases de sucesso da nossa cidade, e não só cases de sucesso financeiro, mas o case de sucesso quando a gente fala que um shopping veio para cá e essa região cresceu, o desenvolvimento da cidade cresceu. O que pulsa no seu coração quando toca nesse assunto assim? Essas 2 empresas elas cooperam e elas impulsionam os empresários como o Murilo, que está há 5 anos, a acreditar, apostar, ser corajoso para buscar o sucesso, não o sucesso financeiro, mas o sucesso de prosperidade em geral, de ter um propósito. O que pulsa no seu coração sobre esses 2 empreendimentos que ajudam diretamente, mudaram o desenvolvimento da nossa cidade? Olha, Moreira, isso aí eu vou falar um pouco para você sobre esse sentido aqui. Não sei se você é sabedor, eu sou oriundo de uma família muito humilde. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 4 anos. Meu pai trabalhava na roça, levou um tombo de cavalo, teve uma infecção pulmonar e não resistiu. Na época tinha pouco atendimento nessa área aí de pulmão e tal, ele acabou falecendo. Nós somos em 10, eu sou o caçula da família. 10? Ainda tem um outro irmão que está com vida, mora em Itajaí, ainda há pouco ainda falei com ele, no mês que vem ou lá que ele vai completar 94 anos. Então nós éramos em 10, tem 2 ainda com vida aqui. A minha mãe, com muita dificuldade, criou os filhos e ela ficou comigo até o final da vida. E a minha mãe fazia doce para a nossa subsistência, doce de laranja, de banana, de goiaba, e a gente vinha vender aqui na cidade daquela maneira. Eu tive só a oportunidade de fazer o 4º ano primário aqui no Grupo Cível Doce. Depois a oportunidade que eu tive de fazer cursinho, eu não perdi um. Na época eu fiz curso de datilografia, que hoje não existe mais nem máquina. Só que na época, se você não tinha curso de datilografia, tu não trabalhava em escritório, tu não fazia concurso. Principalmente para as grandes empresas como Caixa Econômica, Banco do Brasil, tinha que ter o curso de datilografia. Eu fiz isso que está aí, eu fiz um curso de prático habilitado em farmácia, com 20 anos eu já tinha o direito, se eu quisesse, me estabelecer por conta própria. Por isso porque eu trabalhava na manipulação. Eu sempre, modéstia à parte, fui muito dedicado naquilo que eu faço. Eu tenho um slogan lá na empresa que eu passo, todos os funcionários sabem, sempre faça certo que dá certo. É isso. Nunca esqueçam disso. E outra coisa, não é só o legado, a experiência, como é que você administra uma empresa. Uma empresa não interessa o porte, vamos falar da tua empresa. Você tem que passar e administrar pelo exemplo. Tem que administrar. E eu falo para eles aqui, quando falando agora para ti sobre exemplo, eu disse assim, as pessoas às vezes são tentadas em fazer as coisas erradas para estar usufruindo do benefício, um grande erro disso aqui.
E tem uma frase que diz assim, Murilo: faça o certo mais difícil do que o errado mais fácil. Quando você faz o errado mais fácil, queira ou não queira, lá adiante vai aparecer. E você fazendo o certo mais difícil, você pode ganhar menos, mas você dorme descansado, todo mundo te olha bem e você passa o exemplo. O exemplo arrasta, né? Ele é um cara sério, ele é Isso. um exemplo de pessoa, né? Passa para nós esse exemplo, essa coisa toda. Você imagina com tudo isso aí que você acabou de falar, que eu consegui transformar a cidade para esse lado de cá, essa coisa toda. E se eu não transmito o exemplo para as pessoas? Isso, porque a própria cultura, o seu exemplo, aquelas pessoas com certeza passaram milhares de colaboradores e alguns não encaixaram na cultura porque você estabeleceu, não, nossa cultura é assim, a nossa maneira é assim. Aquele que quer fazer o errado ou que não fecha com a cultura, com os princípios, Não, pá. a própria cultura acaba expurgando, acaba saindo, não enquadrou. Então, assim, realmente, por vir de você, já da sua identidade, dos seus princípios, isso, a gente costuma dizer que o nosso primeiro ministério é a família, né? Eu não tenho dúvidas que a sua família é uma Família é família... tudo. Exatamente, porque É o não adianta alicerce, você, né? isso, não adianta você ter o maior sucesso na minha loja ou no shopping, mas a minha família está destruída. Eu passei agora por um ano de obra na loja nova e tal, enfim. Eu passei, assim, desafios, assim como você lá atrás deve ter passado, desafios financeiros, desafios mentais, só que eu chegava em casa para minha esposa, amor, o fardo tá pesado, vamos orar juntos. Eu chegava em casa no outro dia, amor, deu certo, hoje vendeu, vamos comemorar juntos. Então, a gente saber que às 6 horas da tarde eu vou para casa e tá minhas filhas, tá minha esposa para me abraçar, não, é isso. Lá na rua eu tô pronto para a guerra, mas aqui em casa a paz determina, aqui minha casa está sobre a rocha, é Deus que me guia. Então esse princípio é muito valioso. São os princípios, né? Nossos pais, da onde a gente veio, aonde a gente está. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de ter o que eu tenho para servir as pessoas. Porque não é só dinheiro, eu ganhei 100, ganhei 1000, ganhei 1 milhão, ganhei 1 bilhão. O importante é você viver bem, você ter saúde, você ter amizade, você podendo servir as pessoas. Se tu der um emprego, tu já está fazendo a diferença. E eu falo para as pessoas, eu agradeço a Deus por um dia alguém me confiar um emprego numa farmácia para mim lavar vidro, para botar remédio, limpar a farmácia. Trabalhando, começando lá de baixo, ir para o balcão, ir para a manipulação, ir para o escritório, fazer os meus cursinhos e tal. Não fosse essa pessoa me dar essa oportunidade, talvez eu não chegasse onde eu cheguei. Teria criado outro caminho, outro ramo, talvez? Exatamente. Né? Então aí é o seguinte, aí eu agradeço a Deus por essa pessoa um dia me dar essa oportunidade e eu ter feito tudo da maneira mais correta possível, né? Nada o que é errado, nem pensa, nem vem falar comigo. Sempre foi assim. E aí Deus me deu essa oportunidade, eu agradeço a Deus, em troca eu poder a recíproca da maneira como está dando. Porque é bíblico e Deus não quer que a gente viva uma vida medíocre, Ele quer que prospere, mas só que o nosso coração não deve estar no dinheiro. Então, a partir do momento que porque a partir do momento que teu coração está no dinheiro e eu quero conquistar meu primeiro milhão, a hora que tu conquistar o primeiro milhão, tu vai querer o segundo e vou querer o terceiro, então tu nunca vai estar satisfeito, porque o dinheiro nunca vai alcançar o final do dinheiro. Exatamente. A partir do momento que tu é o mordomo do teu dinheiro, ele serve para você servir as pessoas, para dar uma qualidade de vida para minha família, para mim viajar com a família, para me empregar mais pessoas, ampliar o meu negócio, porque olhando aqui, nós estamos dentro do shopping, quantas famílias direta e indireta estão sendo abastecido o pão da mesa por conta de uma iniciativa sua lá atrás. Então não foi pelo dinheiro, foi por servir as pessoas. O dinheiro, isso vai ser uma consequência, vai acontecer. Mas é o servir as pessoas, o propósito disso tudo, né? Então isso me cativa muito e é muito gratificante ver uma história inspiradora como a sua. Como eu falei, eu estou começando, mas eu quero me inspirar em pessoas que têm um princípio, que teve uma visão e disse, não, eu vou fazer isso porque não é para mim. O shopping é para uma criança chegar aqui dentro e falar assim, é o nosso shopping. As minhas filhas de 3, de 6 anos entrar aqui, pai, vamos lá no nosso shopping, lá brincar nos nossos brinquedos. Elas vêm aqui, elas ficam fascinadas pelo brinquedão. A gente quer vir, pai, no brinquedão, pai. Brinquedão
é uma maneira de servir as crianças, de dar um tempo de qualidade para os pais, deixar as crianças lá, passear nas lojas, vir na parte de alimentação, sentar no lounge da Hall Motors para conversar um pouco. Então, isso tudo é servir as pessoas. Isso aí não tem dinheiro que pague isso aí quando você serve as pessoas, mesmo indiretamente, com centenas de pessoas que muitas vezes, eu não conheço todos os meus funcionários, porque eu tenho funcionário, eu tenho 200 e poucos no Rio Grande do Sul, eu tenho 200 e poucos no Paraná, eu tenho em Brasília, eu tenho no Espírito Santo, enfim, eu tenho funcionários, eu não tenho como conhecer todos pessoalmente, mas eu de vez em quando eu mando uma mensagem online para eles, né, parabenizando pelo resultado. Não deixo nunca eles ficar fora do meu alcance, eles saberem que tem alguém pensando neles. Isso é parabenizando, muito importante. incentivando eles também, sempre procurando levar eles para entregar o remédio o quanto antes possível para o cliente, não esquecer que alguém lá está precisando daquilo, que está com sofrimento. Levar para esse lado humano que é o nosso papel. E aí as coisas começam a acontecer. Ela vem, queira ou não queira, ela vai acontecendo, por isso que está aqui. A lei da semeadura, né? Quantos anos o senhor levou? 55 anos. Eu digo, mas eu não pensava em 55 anos, nem quantos anos vai existir. Digo, o que eu pensava era cada dia fazer certo. E cada dia multiplicando as coisas que estavam vindo, não deixar o dinheiro lá no banco. Dinheiro não, dinheiro pode até estar faltando um pouquinho todo dia, mas você tem que empreender ele, você tem que botar ele para funcionar. O que é que adiantava eu pegar esse dinheiro aqui, dinheirão desse, botar lá no banco? Ninguém sabia que eu tinha esse dinheiro lá. Agora o shopping todo mundo sabe que pode usufruir dele. Exatamente. E para a gente finalizar, com certeza você teve muitos desafios e você deve falar muito sobre isso, como todas as palestras, mas eu quero minimizar para não se estender. Uma lição, algum desafio que você viu que foi ali que virou uma chave, uma lição que você deixa para nós que estamos começando, para mim que tenho agora 5 anos de caminhada, tem muito a trilhar, uma mensagem que você possa passar para nós. Eu começo a pensar, e ontem ainda nós tivemos lá na empresa, a gente tem a penúltima quinta-feira do mês, 1 hora para festejar os aniversariantes do mês. E ontem foi um dia, que das 16 às 17 horas, depois tem um coffee break, bate-se parabéns, canta para aqueles que aniversário disso aqui. E ontem eu estava falando para eles, daqui, sobre até uma parte que você falou agora do ser humano, como o ser humano é insaciável. Então, quando a gente começa a pensar nesse insaciável, eu estou dividindo um pouco aquilo que eu estou ganhando com alguém que não está ganhando nada. Então vamos pensar assim, está chovendo, um frio danado, eu estou lá em casa, embaixo de um cobertor, né, quentinho lá com a minha esposa, meus filhos, a minha família e tal. E aqueles caras que estão com um cobertor nas costas, embaixo de uma marquise apanhando chuva. Mas são drogados, não sei o que e tal. Você não queria ser drogado no lugar dele. Então agradeça a Deus que você está na sua cama. Agora vê o que você pode fazer para ajudar ele lá. Mas se você dá dinheiro, ele vai dar para a droga. Conversa com ele, porque ele tem que comer também. Ele não vai botar todo esse dinheiro na droga. Seja 1, 10, 20, 100 que você dá para ele. Converse com ele, simule ele. Ele é gente também, ele tem família de uma forma ou de outra. E tal. E às vezes ele está esperando uma mão estendida para mudar a vida dele. Eu digo, nós temos que pensar muito na filosofia do escoteiro. A filosofia do escoteiro é a seguinte: todo santo dia procure praticar uma boa ação. Nem que seja você passar um deficiente visual numa faixa de pedestre. Por mínimo que seja, faça e pratique uma boa ação com as pessoas naquilo que elas estão precisando. Aí hoje ganhei 100, tirasse 10%, 10 pila para ajudar alguém ou para dar um pão para um. Não pensei porque eu não vi, tá bom. Ninguém está dizendo que você está errado em não fazer, mas o meu princípio é fazer e ajudar. Porque se eu tenho um diferencial que Deus me deu, eu só tenho que agradecer. E repartir um pouco disso. Mas eu também tenho que pensar que tem milhares e milhares que não tiveram essa oportunidade. Por um motivo ou por outro, não deu certo ou coisa para Eu até cito um rapaz, é um senhor já. Eu sou católico, eu respeito todas as religiões e eu até digo que infeliz é aquele que não tem uma religião.
Eu acho que nós temos que ter uma religião. Por mais que você pratique ou não pratique, mas você tem que ter. Seja ortodoxo, muçulmano, evangélico, católico, não interessa. Você tem que ter a sua religião e você respeitar a religião dos outros. Por quê? Porque quando você tem uma religião, porque você acredita. E nós temos que acreditar que existe alguém que a gente não vê, mas que existe. E que está dentro de nós. Até nesses princípios em fazer ou não fazer. Por quê? Bom, mas se eu tenho isso aqui, que eu consegui isso aqui tudo, foi eu que consegui. Não, foi você. Você mas foi a minha inteligência. Mas Deus colocou a inteligência em você para você conseguir fazer. Para você desenvolver sua função. O Murilo, quer ver uma coisa? Você sozinho, mesmo dentro do teu all-motor ali, você não consegue nada. Não. Você não vai ficar aqui 24 horas. Não. Você tem outros negócios para fazer, você tem outra empresa também de moto e tal. Mas você precisa de alguém aqui. É a minha esposa, é o meu funcionário, é alguém que eu tenho confiança. Você precisa de alguém. Então, nós precisamos das pessoas e nós temos que olhar dessa forma que está aqui. Aí eu ganhei 100, vou dar 100. Eu não posso dar os 100 porque eu preciso sobreviver. Mas não custa pegar 10 pilas, 5, 30, pagar um lanche, um café, uma coisa assim e tal. Quer dizer, pensar no outro também. Quando você tem essa experiência, como hoje eu falo para o pessoal de coração aberto. Eu senti os dois lados. Eu, quando casei, eu tive 3 filhos, um está aqui, a Vera, tive 3 filhos em 5 anos, eu ganhava 2,5 salário mínimo, cara. Eu comprava de caderneta chamado de venda naquele tempo, lá num armazém, todo fim de mês era somado, eu pagava e fazia outra. Era essa a forma. Eu não ia a um cinema porque me fazia falta. Mas eu sobrevivi dessa forma com honestidade. Eu comprava bicicleta, eu vendia bicicleta, mesmo trabalhando empregado. Quando eu comecei a fazer meus negócios lá, eu trabalhava na farmácia depois das 18 horas, eu comprava remédio no atacado, eu registrei a minha empresa, até o meu patrão me comprava e eu ia tirar os pedidos, no outro dia ia vender, isso eu fiz por um ano e pouco, depois pedi a saída e toquei o meu negócio. Quer dizer, você também tem que fazer aquela história, né? Nós vamos botar um negócio lá que se Deus quiser vai dar certo. Para com se Deus quiser. Você já sabe que Deus quer. Deus quer, dá os teus passos. Deus quer ver o que tu fazer. Porque a liberdade Ele te deu. Então não fala se Deus quiser, porque tu já sabe que Deus quer. Eu falo isso para o meu funcionário. Sempre bota na cabeça que Deus quer. Tu tem que fazer a tua parte. Isso. Aí eu falo, você sabe o que é que preciso para te caminhar uma légua? Simplesmente dar o primeiro passo. É o que nós temos que fazer. E quando você dá o primeiro passo, convida alguém para ir contigo, para caminhar junto contigo, para fazer aquilo ali. Eu, quando fui fazer o shopping, eu fiz uma comissão de 10 pessoas, eu era uma delas. Era eu, a Vera, minha filha, o Márcio, meu filho, a Andréia Guglielma, que era a arquiteta, o Luiz Antônio, que foi a construtora. Trouxe 2 expertos que trabalharam 6 anos comigo, que vieram de São Paulo. Um na área de marketing e comercialização, trabalhava 20 anos só nisso. O outro trabalhava 15 anos, veja bem, em instruções na equipe de engenharia para a construção de shopping centers, que você tem que fazer as pessoas que entendem do negócio. Isso. Tu não vai botar um cara a vender automóvel que ele nem sabe que marca de carro é aqui. Aí você tem que explicar que carro é, como é que é, qual é o preço, o que você pode chegar. Se tiver alguma troca, que ele te liga e vira e mexe. É ter a sabedoria e a humildade de, assim, sozinho eu não consigo, eu preciso de pessoas para me ajudar. Entendeu? Então, eu estava refletindo agora, bacana o seu comentário. Você comentou que naquela época você não tinha dinheiro para ir no cinema. Não. E hoje você tem um Fazia cinema falta. dentro do seu shopping. Então, mas por que Deus permitiu isso? Porque Ele conhecia o seu coração lá atrás. Esse homem ele pode ter um cinema, porque o cinema não vai ser para ele. O cinema é para as pessoas. Então Deus já conhecia o seu coração lá atrás. Por isso que você foi prosperando, foi dando seus passos, porque eu trabalho muito, eu dou meus passos muito pela fé também. Porque Deus quer que a gente confie nele. Mas a gente tem que dar nossos passos. Não adianta, eu confio em Deus, Ele vai fazer e cruzar nossos braços. Tem que fazer a nossa parte, que a parte dele Ele faz. A gente tem que fazer o possível. E o impossível, aí Ele vai abrir o caminho, ele vai abrir o mar. Quando você fala no impossível, eu falo muito pro pessoal aqui, né? Porque você pega muita gente positiva, que é ótimo você falar com pessoas positivas, pessoas para frente, eu adoro isso. Mas você pega muitas pessoas negativas também, né? Porque isso aqui não vai dar e tal. Eu digo, olha, nunca use essa palavra não.
Mas como? Não, eu digo, o não de hoje é o sim de amanhã. É verdade. Nunca esqueça disso. Agora, você tem que ir atrás para que as coisas aconteçam. Eu tive dois casos aqui, um funcionário meu da época, ele é de Blumenau, até hoje ele me liga, a gente conversa. Ele vendia espaço, eu tinha 5 pessoas que vendiam os espaços. São 130 espaços, trazer lojistas para cá. E a gente se reunia aí todo mês e tal. E teve um mês que nós se reunimos aqui, e ainda o meu superintendente, não sei se chegasse a conhecer o falecido Ivo Prim, Sim. que até botei o nome da praça ali do Ivo. Nós estávamos reunidos e eu disse assim, olha, o nome dele é Abreu. Eu digo, eu quero trazer aqui para a inauguração junto ao shopping, eu quero trazer a Renner e quero trazer o McDonald's. Ele disse assim, seu Janélio, esquece. A Renner e o McDonald's só vêm para cidades acima de 300 mil habitantes, eles não vêm. Eu olhei bem para ele e disse, Abreu, olha bem aqui para mim. O não de hoje é o sim de amanhã. Nunca te esqueça disso. Eu vou provar para você como eu vou trazer a Renner e vou trazer para cá o McDonald's. Eu digo, não está neles, está em nós. Bom, tudo bem. Colocamos uma reunião, tal, vira e mexe. 2 dias depois eu tinha aqui, fui tomar um café ali com o Ivo. Eu digo, Ivo, tu sabe quem é o diretor de expansão da Renner? Não, mas eu posso ver, senhor. Me veja, à tarde eu estou lá no shopping, eu quero ver. À tarde cheguei aqui, olha, o nome dele é Galô, ele mora em Porto Alegre, é o diretor de expansão. Está aqui o telefone dele. Na sala, eu peguei o telefone. Galô, cara. Genésio Mendes, aqui de Tubarão, boa tarde, boa tarde. Eu sei que você não me conhece, mas é o seguinte, eu digo, eu estou construindo um shopping aqui, aí dei as características do shopping, já falei das empresas aqui, olha, eu estou aqui com a Americana, a Bahia já faz um ano que está aqui. Tubarão é uma cidade pequena, tem 110 mil habitantes, mas a região aqui tem 350 mil habitantes. Isso aí, em média, 35 minutos daqui. Eu tenho uma pesquisa da Gismark e tal. E eu gostaria que você viesse para cá. Eu digo, daqui a 8 meses nós estamos inaugurando esse shopping aqui. Seu Genésio, eu já vi falando no seu shopping. Nós vamos fazer o seguinte, isso era uma quarta-feira. Vamos fazer o seguinte. Terça-feira da próxima semana, às 10 horas, o senhor pode vir aqui? Eu digo, posso. Então fica agendado. Eu digo, ó, fica agendado aí, para a próxima terça-feira, às 10 horas, eu vou te levar todos os dados, nós vamos conversar. Tudo bem. Semana seguinte, saímos daqui 7 horas, 10 horas, eu estava no escritório dele em Porto Alegre. Eu levei todo o mapa do shopping, os que já estavam locados, os que não estavam. A pesquisa que eu levei da Gismark para ele, o local já separado lá para lá, sabia quantos mil metros chegava. Ele olhou tudo aquilo ali e disse, nós vamos fazer o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe antecipar 300 mil reais e nessa sua andança da construção, o senhor termina lá para mim inaugurar. Eu digo, nem precisa, depois você paga. Não, não, eu já vou lhe antecipar. Eu digo, tá, chega lá, eu te mando o nome da conta, você manda e eu te dá tudo pronto isso aí. E mais alguma coisa que você precisar, conte comigo que nós estamos lá, é para isso. Tudo bem. Inaugurei aqui a... Bom, passou isso aqui, vira e mexe, era 8 meses, muito isso aqui, eu não fui mais atrás do McDonald's, porque aqui já estava lotado. A praça de alimentação não tinha mais espaço. Passado uns tempos, eu fui numa reunião em São Paulo, lá da Abafam. A Abafam é a Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico, que faz 35 anos e eu sou um dos fundadores, que é os distribuidores do Brasil. Eu estou no aeroporto, me batendo nas costas, olhei quem era, o Abreu. Seu Janésio, não vou esquecer nunca que o não de hoje é o sim de amanhã. Eu soube que o senhor fechou lá, não estava para inaugurar, o senhor fechou, ele já não estava mais comigo, que o senhor fechou com a Renner lá e o Galol vai inaugurar lá com o senhor. Eu digo, agora deixa eu inaugurar lá que eu vou arrumar um lugar para levar lá, sabe quem? McDonald's, eu digo, isso mesmo. Aí inauguramos o shopping, vira e mexe. Eu disse, ô Ivo, nós temos que arrumar um lugar aqui para me fazer o Mac. O Mac tinha fechado em Criciúma, não tinha na região. Aí ele disse, direto, naquele corredor lá tem um espaço, onde está o Mac hoje? Aí ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, quem é que é hoje o expansor do Mac lá no Beira-Mar Shopping? Ah, é o João, fulano assim. Aí, peguei o telefone do João, que ele tinha, liguei, João, Genésio Mendes, aqui fala, nossa, Janete, semana passada teve no seu shopping, tá, já conhecia, teve aqui. Tá. Eu disse, João, é o seguinte, minha praça de alimentação não tem mais espaço. Mas me surgiu um espaço aqui que cai como uma uva aqui, eu disse para ele, pro MEC, e eu quero que você traga mais uma expansão para cá. Seu Genésio, semana que vem tu aí para nós conversar. Tá. Semana seguinte ele ligou, marcou, veio aqui almoçar comigo,
fomos lá, o senhor faz isso, faço. Amém. Aí ele esteve aqui me visitando no abril, ele disse assim, nunca vou esquecer essa frase na minha vida, que o não de hoje é o sim de amanhã. Eu digo, nós temos que fazer a nossa Pega parte. essa para vocês que estão nos assistindo, ó. O não de hoje é o sim de amanhã. Sim de amanhã. Verdade. 45. Seu Genésio, muito obrigado pelo seu tempo, por topar vir aqui conversar conosco. É uma honra estar sentado ao seu lado e ouvir tanta experiência, tanta motivação para quem está começando e para quem já está num certo tempo de caminhada, que você possa continuar impulsionando não só as empresas, mas as pessoas também a viver com princípios, com valores, cuidar das famílias, cuidar dos seus colaboradores, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum e a gente não leva nada desse mundo também. Essa é a grande verdade. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, falando um pouco desses acontecimentos nesses anos todos, vendo também a tua experiência, que é o mesmo meu princípio de fazer as coisas certas, do tratamento às pessoas, que elas é que fazem a diferença. Não é nós fizemos a nossa parte, essa é a grande verdade. Temos que reconhecer que o mais que a gente faz é o mínimo que pode se apresentar, essa é a grande verdade. E as pessoas na vida da gente fazem a diferença. E nós temos que tratá-las muito bem, porque elas merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, né, toda a nossa admiração. E como nós somos seres humanos, os seres humanos devem ser bem tratados, começando pelos animais, pelas aves, enfim, por tudo aquilo. Especialmente, estamos falando aqui em seres humanos. Quero desejar toda a sorte do mundo para você, para a tua equipe aqui, sucesso nos teus negócios. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, conte conosco aqui a qualquer hora que você precisar, porque do princípio que começamos falando nisso, quero terminar agora e estamos aqui simplesmente para servir. Amém. Obrigado. Ok? Obrigado, seu Genésio. Um abraço. Obrigado, gente, que esse Um vídeo abraço. possa edificar e abençoar todos vocês. Até uma próxima. Mais uma vez, obrigado, seu Genésio. Tá Até ok. mais. Tchau, tchau, gente. Ó, bom.